A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães e hoje vamos ler aqui um comentário que alguém deixou no nosso canal. Diz assim esse comentário a respeito da cruz da estaca. Olha, ele vai responder uma outra menina, uma outra senhora que comentou no vídeo. Ele coloca, olha, imagine a situação. Jesus vai ser pregado na estaca, Silão Stauros, mas para as mãos para cima. Ele seria pregado com um prego ou dois pregos? Ok. Logo de início nós vamos aqui excluir esse um prego. Por quê? Porque ele diz assim: se for só com um prego, duvido que segure o preso do corpo. Então ele não acredita que Jesus foi preso com um prego só. Aí ele diz, agora se for com dois pregos, há duas possibilidades. Qual é a possibilidade? Possibilidade 1, mãos para cima da cabeça, ao lado uma da outra, e um prego na mão direita e um prego na mão esquerda. Então, para essa testemunha de Jeová que deu um Ctrl+C e um Ctrl+V em algum site, as mãos de Jesus estavam assim, ok? A cabeça de Jesus estava aqui, aqui está as pernas de Jesus, e cadê? Deixa eu botar aqui, e aqui estava a estaca, tá bom? Aqui estava a estaca, e a mão de Jesus foi presa assim. Ok. Nisso, ele coloca a possibilidade 2. Qual é a possibilidade 2? Mãos acima da cabeça, uma sobre a outra, dois pregos nas mãos. Ainda assim, deixaria apenas uma chaga. Mão é feita de carne e dois pregos, um próximo ao outro, numa carne, e retirá-los não haverá dois furos, apenas um. Ok. Ok. Observação importante. Não há como saber exatamente o formato do instrumento da morte de Jesus. Interessante que ele falou que não há como saber. Mas ele colocou aqui, logo no início do seu comentário, pregado numa estaca. Tá rosa aqui, deixa eu mudar aqui, ó. Pregado numa estaca. Então, ele finaliza dizendo, não há como saber o formato do instrumento da morte de Jesus, mas ele coloca ali, pregado numa estaca. Não há como saber, mas ele foi pregado numa estaca. A gente não tem certeza, mas ele foi pregado numa estaca. Não tem nenhuma foto, mas ele foi pregado numa estaca. Não era costume, mas ele foi pregado numa estaca. Mas ele vem aqui, ó. Mas há como saber se pesquisar que a cruz é um símbolo de origem pagã. Então, o seu maior argumento é que Jesus não poderia ser crucificado ou morto em uma cruz, porque a cruz é um símbolo pagão e era usado no paganismo. Então, perceba que as testemunhas de Jeová em si, elas colocam em pauta que Jesus não poderia ter sido morto na cruz. Por quê? Porque a cruz era símbolo pagão. Então, o seu maior argumento... A cruz, cadê? Deixa eu botar aqui, ó. A cruz era símbolo pagão. Jesus não poderia usar a cruz, porque era símbolo do paganismo. Mas aí você vai para o texto, e você vai ver que, por exemplo, os romanos eram pagãos? Vou botar aqui, ó, eram pagãos. Me responda aí. Os romanos eram pagãos. Os romanos, eles tinham divindades? Eles tinham suas próprias divindades? Sim, os romanos, eles tinham as suas próprias divindades. Os romanos acreditavam no Deus dos judeus? Os romanos acreditavam no Deus dos judeus? Não, os romanos também não acreditavam no Deus dos judeus. Então, na mentalidade das testemunhas de Jeová, a estaca utilizada na mentalidade deles para executar Jesus era um instrumento de morte que não era símbolo pagão. É isso mesmo? É isso que eu estou entendendo? Então, Jesus foi morto por um povo pagão que tinha diversas divindades,
que não acreditavam, eles não acreditavam no Deus de Israel, vou botar aqui, ó, não acreditavam no Deus de Israel, no Deus dos judeus, mas simplesmente matariam Jesus em um instrumento que eles não acreditassem que fosse de alguma divindade, é isso? Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre esse tema. Não vou nem citar esses assuntos assim direto, vou falar sobre o tema. Vamos lá. Os judeus não falavam com os samaritanos. Jesus sentou no poço de Jacó, e falou com uma samaritana. E por que é que os judeus não falavam com os samaritanos? Porque em 722 a.C., quando Assurbanipal entrou dentro de Samaria e levou os samaritanos para a Síria, de lá eles nunca retornaram, antes se misturaram e se tornaram uma raça impura. Tanto que você vai perceber que Jeroboão coloca... o rei Jeroboão coloca dois bezerros de ouro no templo e os samaritanos passaram a adorar os bezerros de ouro, se tornaram pagãos. Mas vamos lá para Paulo. Paulo, ele vai lá para Atenas, né? Paulo vai para Atenas e na sua pregação ele diz, vou botar aqui, ó, ele diz que veio, Paulo diz que veio apresentar o Deus desconhecido. E como é que Paulo quer apresentar o Deus desconhecido? Ele pegou uma imagem de um Deus pagão, tá? Ele pegou a imagem de um Deus pagão e disse, eu vim falar sobre esse Deus aqui, um Deus desconhecido. E foi falar sobre Cristo e a ressurreição. Ele estava dizendo que Jesus era um Deus pagão? Não, mas ele usou aquilo dali para que o evangelho pudesse ser pregado. Isso é Bíblia. Isto daqui é Bíblia. Por exemplo, se você for ver a história de Apófis, vamos lá. Apófis. Vinícius, quem é Apófis? Apófis, ele é o Deus serpente. Vou botar aqui, ó. O Deus serpente. Isto, o Deus serpente egípcio. O Deus serpente egípcio. Cadê egípcio? Quando eu falo que ele era o Deus serpente egípcio, todos os egípcios, eles sabiam quem era Apófis. Mas Israel está sendo guiado por Moisés no deserto, está morrendo mordido por picadas de serpente, está morrendo por veneno da serpente. O que Deus manda Moisés fazer? Construa a imagem de uma serpente, tá? Deus mandou, construa a imagem de uma serpente. Quem olhar para a serpente não vai morrer envenenado. Não vai morrer envenenado. Assim disse o Senhor para Moisés. Então, a pessoa que era picada por uma serpente não morria envenenado. A imagem era a imagem de Apófis? Não. A imagem era a imagem de Apófis? De forma alguma. Então, por que é que Deus mandou Moisés construir a imagem de uma serpente? Por que não de um pombo? Por que não de um pássaro? Por que não de um abutre? Por que não de uma pomba? Mas de uma serpente? Não faço a mínima ideia, mas Deus falou para construir a imagem de uma serpente. Deus estava usando um símbolo pagão? Não, Deus não estava usando um símbolo pagão. Deus mandou construir uma serpente. Se tinha no Egito ou se não tinha no Egito, isso daí era problema dos egípcios. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Não é porque o Egito tinha um Deus serpente que o Senhor seria impedido de usar a serpente como a imagem de cura para os hebreus no deserto. Ok? Paulo, ele falou sobre o Deus desconhecido e ganhou os atenienses para Jesus. Jesus sentou no poço e falou com a mulher samaritana e mesmo assim não foi contaminado. Você está entendendo? O interessante é que as testemunhas de Jeová não citam esses exemplos. Eles não citam esses exemplos. Quando Cristo ele vai morrer na cruz, ele não se torna pagão porque foi morto na cruz. Mas ele se torna apenas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores porque foi morto.
Não é a cruz o simbolismo da salvação. A morte de Cristo é o símbolo da nossa salvação. É por isso que João 3,16 ele está falando que Deus deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse versículo, ele está posteriormente citado. Esse versículo está posteriormente citado ao versículo que João ele escreve dizendo que, vou botar até aqui assim, olha, ele diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o filho do homem deve ser levantado. E o que isso significa? Assim como olharam para a serpente no deserto e foram curados, assim devem olhar para o Filho do Homem, porque assim eles serão curados. Vou botar aqui, ó. Se olhar para o Filho do Homem, vai receber cura. Então, esse argumento que ele está citando aqui é um argumento muito esdrúxulo, muito fraco. E eu gostaria de falar isso aqui também com vocês, olha, que eu esqueci de falar. Olha que coisa interessante. Se for só com um prego, duvido que segure o peso do corpo. Meu caro amigo, mas na ilustração da testemunha de Jeová, só tem um prego. As mãos de Jesus estão uma sobre a outra e só tem um prego. Então você vai lá para a Sociedade de Torre de Vigia e fala, olha, eu não acredito que foi um prego. As mãos de Jesus poderiam estar até uma sobre a outra, mas tem que ter 2 pregos aí. Tá? Mas os dois pregos, sim, foi, deixa eu botar aqui para que você não tenha nenhuma sombra de dúvida, olha só, ó. Na realidade a cruz era em forma de T, tá? Crucificava-se o prisioneiro desta forma. Existe também a cruz de André, né? A cruz de André, que era em forma de X, que André foi morto numa cruz em forma de X. Pedro foi morto numa cruz de cabeça para baixo, porque de acordo com a tradição, ele não quis morrer como Jesus, tá? A cruz era desta forma. Por que é que a cruz de Jesus ela foi diferente? Porque a cruz de Jesus ela tinha uma placa. A cruz de Jesus ela tinha uma placa que tinha que ser posto por sobre a cabeça de Jesus, ok? Tinha uma placa aqui, olha. Então tiveram que emendar mais um pedaço. Tinha uma placa aqui, tá? Então assim foi a cruz de Cristo, simplesmente pelo fato de ter uma placa. Agora o restante era tudo em forma de T, tá bom? Fale com a torre de vigia lá e fala para eles colocarem mais um prego na imagem, porque assim fica feio você comentar que não acredita que só foi um prego e na imagem dele só tem um prego, tá? Detalhe, é o segundo comentário que vem com as mesmas palavras, pelo amor de Deus. Vamos ler um pouquinho aí e vamos colocar nas suas próprias palavras, porque esse negócio de Ctrl-C e Ctrl-V fica feio. Amém? Fique na paz do Senhor, meus amigos.